Olá, seja bem-vindo a mais um culto online de quarta-feira, o culto de oração. Hoje nós vamos continuar a nossa série Os Atributos de Deus no terceiro episódio com o Marcelo. Culto de oração, culto de quarta-feira. Você pode escrever o seu pedido que no momento do culto teremos aí uma oração toda especial aí pelo seu pedido. E você ainda não compartilhou este culto, você pode compartilhar com todos os seus amigos para que essa mensagem de esperança chegue a outros corações também. Isso mesmo. E agora vamos pedir para que Deus abençoe esse culto através de uma oração. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque estamos reunidos aqui novamente. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor, que o Senhor possa fazer o que acha melhor. E também abençoe, por favor, este culto, que ele seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Teremos um momento agora, um momento da mensagem musical, e você pode louvar aí da sua casa juntamente com a Denise. Como uma brisa suave a sussurrar, bem assim posso ouvir a voz de Deus me falando mansamente ao coração, renovando a fé nas horas de aflição. Como uma brisa suave, posso ouvir a voz de Deus. Não está no vendaval, nem no fogo, no trovão, para ouvir sua voz. É preciso aquietar-se e saber que só Ele é Deus. Como uma brisa suave a sussurrar, Deus revela aos seus o seu querer. Através da comunhão eu posso ver seu cuidado, seu poder e seu amor. Como uma brisa suave, posso ouvir a voz de Deus. Não está no vendaval, nem no fogo, no trovão, para ouvir sua voz. É preciso aquietar-se e saber que só Ele é Deus. Posso ouvir a voz de Deus como uma brisa suave. Amém. Como falamos um pouquinho mais cedo no culto, hoje é um culto de oração e chegou esse momento especial onde nós vamos orar pelos seus pedidos e agradecimentos. Quem vai fazer esse momento é o pastor Wilson. E logo após a oração do pastor Wilson, nós teremos a mensagem falada pelo irmão Marcelo. Olá, queridos amigos, que alegria poder orar por você e com você nesse momento também. Vai aparecer na tela aí para você um QR Code, um link também, aonde você pode falar direto comigo, direto com o pastor Wilson aqui do distrito de Mauá. Ali você pode fazer também o seu pedido de oração, se você precisar de algum aconselhamento pastoral também, estará à sua disposição também nesse momento. E, aliás, esse canal para que você possa se comunicar comigo. E também, se você desejar conhecer mais a Bíblia, também estaremos ali para atendê-lo. Além disso, você tem a própria página do Facebook da igreja. Se você quiser, pode também colocar o seu pedido de oração ali, mesmo durante essa transmissão.
e os anciãos dessa igreja e eu como pastor estaremos intercedendo por você. Nós temos 2 pedidos de oração que chegaram até nós. Um é em favor da Valéria, que é membro aqui da Igreja Adventista Central de Mauá, pela saúde emocional dela. E também a Cosma pede por uma causa que ela está na justiça ali e difícil de conseguir resolver. E nós vamos interceder aqui, Cosma, vamos interceder Valéria, Cirlei, vamos interceder pela família de vocês nesse momento. Lembrando aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Feche os seus olhos nesse momento e vamos ter esse momento de oração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos conectados pela internet, na certeza de que também estamos conectados com o céu, e que o Senhor do seu trono ouve as nossas orações. Nós temos a certeza que o Senhor se inclina para nós, para ouvir os seus filhos, os clamores, e o seu braço não está encolhido, Pai, de forma que o Senhor não possa nos socorrer. Nós temos a certeza que ao pedir, como diz em Mateus capítulo 7, o Senhor está pronto para nos ouvir e realizar tudo aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. Então eu quero nesse momento também me unir a Cirlei, a sua família, em intercessão pela Valéria, pela sua saúde emocional. Também orar, Senhor, aqui pela Cosma, por essa causa impossível dela ali, impossível assim no sentido humano de resolver, mas para o Senhor não há impossível, Pai. E que o Senhor possa agir na vida destas 2 pessoas, dessas 2 famílias e dos demais que estão colocando agora os seus pedidos de oração nas páginas desta igreja, para que nós possamos então, Senhor, interceder e eles possam ver grandes obras do Senhor sendo realizadas na vida deles também. Abençoe este culto, use o Marcelo poderosamente na exposição da sua palavra e atenda a necessidade do seu povo, Pai, em todos os cantos deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, com disposição, na paz de Cristo. E estou aqui para falar sobre um assunto, dentro dessa série dos atributos de Deus. Coube a mim falar sobre a onisciência de Deus, um assunto muito importante. Espero que você esteja com a sua Bíblia em casa. E se não tiver, pega a sua Bíblia nesse momento, porque nós vamos falar um pouquinho da Bíblia e usar muitos textos bíblicos aqui. Espero que ao final desse sermão você compreenda sobre esse assunto, sobre a onisciência de Deus. Eu quero começar falando sobre a palavra onisciência, omnis, ciência. Omnis, se a gente dividir essa palavra, ela significa toda. E ciência, saber. Então, Deus, Ele detém todo o saber e todo o conhecimento de forma absoluta. Não há variação. Deus, Ele detém o conhecimento de forma absoluta. Nós não encontramos na Bíblia essa palavra onisciência, mas nós temos alguns textos aí que falam sobre esse conceito, de onisciência. E o primeiro deles, eu quero passar aqui para vocês, está lá em Salmo 139, no capítulo 139, verso 1 até o 6, que diz o seguinte. Pegou a sua Bíblia aí? Ok. Deixa eu ler aqui o texto com vocês. Acompanhe aí na tela comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Versículo 3. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento
é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. O interessante aqui, irmãos, é que Deus, ele fala aqui no versículo 4, que a palavra ainda não chegou à minha boca e ele já conhece, ele já sabe o que eu vou falar. Olha que interessante. Mas tem um outro texto também, muito importante, eu gostaria que você avançasse um pouquinho, que está lá no Salmo 147, opa, pera um pouquinho, 147, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Olha que interessante aqui, irmãos. Deus, ele conhece todas as estrelas, e cada uma delas pelo seu nome. Está percebendo aqui o conceito de onisciência nesses textos? Mas não para por aí. Nós temos mais textos aqui. E eu queria falar sobre Jeremias, no capítulo 10 e o versículo 12, que fala sobre a criação, que diz assim: o Senhor fez a terra, pelo seu poder estabeleceu o mundo, por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Você certamente já ouviu falar sobre design inteligente. Acredito que sim. É um assunto muito comentado. Mas qual a definição disso, irmãos? Isso vem para refutar toda a seleção natural. Esse texto aqui fala que a inteligência de Deus criou todas as coisas. E sabemos que todas as obras da criação, por detrás dela há um projetista, há alguém que imaginou todas as coisas, toda a complexidade da criação do ser humano. Somente alguém inteligente, com uma inteligência absoluta, como nós vimos, poderia ter feito tal coisa. Mas eu gostaria aqui de compartilhar com vocês 3 verdades sobre a onisciência de Deus. A primeira delas é uma pergunta: existe alguma coisa em que Deus precisa ser informado? E aí? O que você me responde? Será que há alguma coisa que Deus precisa ser informado? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 16. 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 16, diz aí para nós, vai nos informar sobre esse assunto. Capítulo 2, verso 16, que diz assim: 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim, desculpa, o verso 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E temos um outro texto também, em Romanos, capítulo 11, e o versículo 33 e o 34, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo 44 agora. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha aqui, irmãos, Deus precisa ser informado de alguma coisa? É claro que não. Ele conhece até mesmo os cabelos da nossa cabeça, são contados, cada um deles. Ele conhece os meus pensamentos antes mesmo de falar. Ele já conhece. Deus conhece o nosso coração. Hebreus 4:13
diz para nós: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Tudo está patente aos olhos de Deus, irmãos. Ele não pode ser enganado. Ele conhece as intenções do nosso coração. Não existe fingimento, hipocrisia diante da presença de Deus. E muito mais, Ele conhece a estrutura do nosso ser, nossas lutas internas, os nossos pensamentos. Deus conhece tudo. Não tem como ir diante de Deus com hipocrisia, com fingimento. Não tem, absolutamente não tem como. Uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês: a onisciência de Deus não tem limites e é operada pelo amor, para a sua glória e para a redenção de seu povo, por intermédio de Jesus Cristo. Grave bem isso, irmãos, que nós iremos falar sobre isso na conclusão desse sermão. E eu quero aqui abrir um parênteses e citar alguma coisa bem importante. Nós estamos falando até agora, irmãos, de atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso? Atributos incomunicáveis. É algo que pertence só a Deus, não é comunicado ao ser humano. A onisciência, a onipotência, a onipresença são um deles. Existe também os atributos que são comunicáveis. É certo que sim. E são eles: o amor, a misericórdia, a bondade. É algo que Deus comunica ao ser humano. Nós podemos ter amor, nós podemos ter compaixão, nós podemos ter bondade. São atributos comunicáveis. Fechando aqui o parênteses. Mas eu quero complicar um pouco a coisa aqui. Eu quero colocar aqui uma pimenta nessa discussão aqui sobre a onisciência de Deus. Bom, até aqui nós vimos que Deus é onisciente. A sua onisciência é absoluta. Deus conhece nossos pensamentos. Deus conhece todas as coisas. Isso ficou bem claro. Mas eu quero apresentar para vocês um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 5 e 6. Gênesis capítulo 6, o verso 5 e 6, que diz assim, o verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O versículo 6. Então, olha, presta atenção nessa palavra aqui, irmãos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Arrependeu. Como entender isso, irmãos? Mas antes de explicar, eu quero ir a um outro texto, no texto da Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, que diz o seguinte, o verso 11, acompanha na tela comigo aí, versículo 11 e o versículo 35, que vai falar sobre o mesmo assunto, ok? O verso 11, olha só: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 35. Nunca, jamais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu, olha a palavra aqui, arrependeu de novo, de haver constituído Saul rei sobre Israel. Só para contextualizar aqui a situação. Saul havia sido ali indicado, né, como rei, mas só que Deus dava uma determinação e Saul fazia do jeito dele, como ele achava que estava certo. Então Deus pedia uma coisa e Saul pedia outra. Esse é o contexto. E esses dois versículos que nós lemos aqui diz que Deus ele se arrependeu
também, assim como o de Gênesis, né? Nós vimos lá no capítulo 6, Deus se arrependeu também. E daí? Como entender essa expressão, Deus se arrependeu? Se Deus ele é onisciente, como é que Deus pode se arrepender de alguma coisa? Será que Deus cria o ser humano e depois se arrepende? Deus constitui Saul rei e depois se arrepende? Será que Deus ele não conhecia o futuro? Claro que sim. Deus ele conhece o fim desde o princípio. Conhece o passado, o presente e o futuro. Isso está claro, ficou claro para nós. Mas eu queria fazer aqui algumas considerações importantes para a gente entender essa palavra aqui, arrependeu. É comum o uso de figuras de linguagem, recursos literários usados para descreverem Deus como se ele possuísse formas, propriedades e características humanas. É muito comum isso. Outra coisa, quando o autor bíblico mostra Deus arrependido de alguma forma, na verdade, ele está relatando sentimentos incompreensíveis para nós. Entendeu? Incompreensível. Como entender que Deus se arrependeu se ele é onisciente? É algo incompreensível para nós. Outro fato aqui importante, o arrependimento de Deus não tem nada a ver com arrependimento humano. São duas coisas bem distintas uma da outra. O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro. Obviamente, Deus não pode se arrepender pela ignorância sobre o futuro. Outra coisa aqui importante, precisamos sempre considerar o contexto do assunto, de cada palavra aqui que foi mencionada. O contexto aqui de arrepender. A palavra arrependimento aqui, ela vem da raiz hebraica naham. Dependendo do contexto, a melhor tradução ela seria lamentar, pesar, dor, tristeza. Fica muito mais fácil para nós, né? Se nós formos lá em 1 Samuel capítulo 15, no versículo 11, acompanha comigo aí. Lamentou Deus, no caso, de haver constituído Saul rei. O verso 35, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou ou pesou de haver constituído Saul como rei de Israel. Fica mais fácil essa compreensão. A palavra naham, ela tem, em alguns contextos, ela pode ser traduzida como arrepender. Mas a palavra naham, ela está sempre relacionada ao arrependimento de Deus. Para o arrependimento humano, se você for na Bíblia, ela é usada uma outra palavra hebraica, e não naham. Ela é só aplicada a Deus. Mas aqui eu quero abrir um outro parênteses para a gente entender tudo isso. Quando nós usamos essa figura de linguagem, quando o autor aqui ele usa essa figura de linguagem, nós precisamos entender o entendimento que está por detrás disso, o conceito que está por detrás disso. Há duas palavras aqui difíceis, né? Mas eu vou tentar falar aqui, ó. Antropopatismo. O que significa isso? É atribuir sentimentos humanos a Deus. E tem uma outra palavra também, antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus. Isso é muito comum na Bíblia, e você vai ver vários autores se utilizando desse instrumento, que é muito conhecido. Em relação ao antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, o pastor aqui acabou de fazer uma oração, ele disse que o braço de Deus está estendido. Como entender isso? O braço do Senhor está estendido, mas há muita coisa aqui para a gente poder ter uma compreensão melhor. Há um texto que diz assim, os olhos do Senhor estão por toda a parte. Os olhos,
ok? Formas humanas, né? Nós temos também a terra, né? Ela é o estrado do Senhor, é onde o Deus, ele coloca os seus pés, ela é o estrado do Senhor sobre a terra. Jeremias, ele fala assim, que Deus, ele criou os céus e a terra com seu braço estendido, como nós dissemos aqui em Gênesis, no capítulo 2, o verso 2 ao 3, fala que Deus, ele descansou de toda a sua obra, ele descansou no sábado. Mas como assim Deus descansou? Deus, ele ficou cansado depois de 6 dias de trabalho? Não. Então, essa é uma expressão muito usada, descansou, é atribuir formas humanas a Deus. Isso é muito comum. Mas por que isso existe? São recursos utilizados pelo autor para que a gente possa compreender a grandeza de Deus. O quão grande é o nosso Deus. Então, essas referências, né, essas atribuições humanas são usadas como se fossem colocadas ao próprio Deus. E aqui eu quero concluir com vocês esse sermão aqui, irmãos. Eu quero ir lá em Gênesis, pega a sua Bíblia e abra lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 8 e 9. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia e vou ler com vocês aqui. Mas antes de ler, eu quero fazer algumas considerações aqui importantes. Capítulo 3, o verso 8 e 9, a imagem está aí na sua tela. Deus, ele interage com o ser humano fazendo perguntas. Ele faz perguntas. E aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 8 e 9, olha só o que o texto diz para nós. O verso 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Uma pergunta, Deus interagindo aqui com uma pergunta. O capítulo 4, vai ser projetado na sua tela aí, capítulo 4 e o versículo 9, também tem uma pergunta, mas agora para Caim. No versículo 9, diz assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Deus interage com o ser humano fazendo perguntas, e nesse contexto aqui, o homem tinha cometido um pecado, tinha cometido um delito, uma desobediência contra Deus. Mas algumas considerações aqui devem ser levadas, tomadas em conta aqui. Porque se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que Ele os criou? São perguntas aí importantes. Vou repetir. Se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, como nós vimos no capítulo 3, por que mesmo assim Deus os criou? Lembra que eu falei para vocês gravarem sobre algumas considerações, algumas verdades sobre Deus? Que eu falei que a onisciência de Deus, ela não tem limites e é gerada por amor, ela é operada por amor, para a sua glória, para a redenção do seu povo, por intermédio de Jesus. E aqui nós vamos fazer essa aplicação, irmãos. Porque Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, sabendo mesmo assim que eles iriam pecar. Primeiro, Deus, ele é amor. O seu governo é fundamentado pelo amor. Eles foram criados, Adão e Eva, com liberdade para amá-lo ou não. Era uma escolha, eles tinham essa liberdade. Deus, ele não criou robôs sem opção de escolha. Deus, ele criou seres humanos livres, com liberdades para amá-lo ou não amá-lo. Uma outra pergunta aqui, importante. E por que Deus pergunta para eles, onde estás? Se Deus é onisciente, por que Ele faz essa pergunta, onde está?
A gente precisa entender aqui, irmãos. Essa pergunta é uma pergunta retórica. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. Nós estamos falando aqui de uma localização física. Deus sabia onde eles estavam. Mas só que tem um porém aqui. Deus sabia onde ele estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão não sabia onde ele estava. E aonde Adão estava? Aonde Adão estava? O verso 8 do capítulo 3, eu gostaria que fosse projetado novamente essa passagem. No capítulo 3, do verso 8, nós temos a chave para a resposta dessa pergunta. O verso 8, olha só, em que situação Adão se encontrava. Verso 8, olha, vamos ler de novo. Ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. Aonde que eles se esconderam aqui, irmãos? Por entre as árvores do jardim. E por que eles se esconderam? Está claro, né? Eles desobedeceram a Deus. A desobediência a Deus fizeram com que Adão e Eva se escondessem agora de Deus. E eles se colocaram numa situação que, pelo fato de estarem se escondendo, vamos colocar aqui entre aspas, fora do alcance de Deus. Para que essa onisciência de Deus, ela fosse operada na vida deles, por amor e para a redenção deles. Isso é muito importante a gente compreender. Mas não para por aí, porque mesmo Adão, ele se escondendo de Deus, Deus ele vai ao encontro dele. Deus não desiste de Adão e Eva. Deus é misericordioso. Deus ele quer operar a salvação em benefício do ser humano. E quando ele chama, e ele pergunta, melhor dizendo, Adão, onde estás? Adão responde para Deus, e ali há uma interação. E Deus ali naquele momento começa um processo de restauração na vida de Adão e Eva, apresentando para eles o plano da salvação. E percebe que isso também pode ser aplicado no nosso contexto hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, de um juízo pré-advento, de um juízo que já se iniciou desde 1844, quando nós temos, eu e você, temos a oportunidade de confessar os nossos pecados, a oportunidade de entregar a Deus aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos resolver. Então, por que precisamos confessar os nossos pecados? Pelo mesmo princípio, irmãos. Porque quando confessamos os nossos pecados, é como se saíssemos de trás das árvores, como Adão e Eva, e reconhecêssemos a necessidade de um Salvador. Olha que interessante, irmãos. Mas quando nós cometemos pecados e não confessamos ele, é como se nós quiséssemos resolver essa dificuldade, esse problema, com as nossas próprias forças. E nós sabemos que somente um Deus onisciente, que conhece as nossas lutas e conhece as nossas aflições, pode resolver a nossa vida e pode restaurar todas as coisas. Nós necessitamos de um Salvador. A Denise, ela vai cantar uma música nesse momento. E essa música fala de culpa, fala dessa necessidade de nós buscarmos a Deus. Essa música fala de um juízo, que há um tribunal que já foi estabelecido. E ao terminar essa música, eu gostaria de orar com você. E eu faço um apelo, se você tiver algum pecado não confessado, se você tiver aí numa situação tentando se esconder de Deus, eu quero orar junto com você para que Deus opere a salvação na tua vida e faça um milagre na minha vida e na sua vida.
perante o Rei, diante deste tribunal estou aqui para ser julgado, afinal culpado eu sou e já não posso apelar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso ver, é impossível compreender o amor assim, que condenado foi por mim e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar, ela era para mim. Eu pensei então do que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu caio de joelhos e oro, eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Amém. Estamos vivendo um momento muito solene, o tempo que nós estamos vivendo. Há um julgamento em andamento, que já começou, ainda não terminou. Mas o que eu posso dizer para você? Por que eu preciso confessar o meu pecado? Qual que é a necessidade? Se Deus, antes mesmo de eu falar, da palavra sair da minha boca, Ele já sabe o que eu sinto, o que eu penso, as dificuldades que eu tenho. Qual que é a necessidade disso, então? É que quando eu me expresso, quando eu confesso o pecado a Deus, o milagre começa a operar. A restauração começa a operar na minha vida. E eu sou considerado, como disse a música, sem culpa.
pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandioso e poderoso, somos gratos a Ti, ó Deus, por Tua onisciência operar a nosso favor, para nossa restauração, para que sejamos curados, Senhor, da maldição do pecado. E nesse momento, ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos aqueles que estão abrindo o seu coração diante de Ti. O Senhor já sabe o que se passa na vida de cada um deles. Mas nesse momento, eles estão entregando nas Tuas mãos as dificuldades, as lutas e as aflições, tudo aquilo que está afastando eles de Ti, ó Deus. E nesse momento eu Te peço, ó Pai querido, que tenha misericórdia de nós, de todos nós, e opere um milagre da restauração na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Fica conosco, nos guarde de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, foi muito bom ter você aqui em mais um culto conosco. Lembrando que na sexta-feira nós temos um encontro marcado lá no nosso Instagram, às 9h com o programa Fala Cristão. Se você ainda não segue a gente, vai lá para você saber das novidades durante essa semana. E sábado estaremos de volta também às 9h. E nós temos um convidado muito especial, o pastor Wanderson Domingues. Vai estar conosco desde a Escola Sabatina e também no culto. Então você é o convidado especial para estar conosco assistindo também. Uma boa noite. E até lá.